10h19 ao som do Roberto Carlos. A gente vem retomando o programa Temática de hoje. Nós estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Olha só, gente, deixa eu só me corrigir. Eu falei que hoje era o dia do homem, foi ontem, né, gente? Desculpa, me passei aqui no... Achei que hoje era dia 15, pronto. Foi ontem, dia do homem, mas a gente vai falar igual, viu? Hoje no programa, às 11 horas, está na pauta, sobre esse tema. Até porque temos 2 representantes masculinos no programa e eles têm lugar de fala, né, para poder expressar quais são as alegrias e também os desafios de ser um homem moderno, né, um homem da atualidade. O que mudou, o que ainda vai mudar, o que está pegando, e vai ser sobre isso. Bom, nós estamos aqui no quadro Moda de Verdade, que somos 2 meninas agora. Eu, Beverly Rocha e Cris Amoedo, batendo aquele papo sobre moda, né, sobre dicas também que tornam mais prático a ideia da moda no dia a dia, né? A ideia deste quadro é popularizar, é democratizar o acesso à moda, né? Com custo mais baixo para todo mundo. Todo mundo tem direito de viver na moda. Com certeza. Cris, bom dia. Bom dia, tudo muito bem? bom estar aqui novamente, tudo ótimo. Cris, o desafio de hoje é falar... Ontem eu estava me dando conta, né, de várias pessoas que eu percebi a ida aos shoppings, aos centros comerciais, nesses dias aumentou. Basta você dar uma olhadinha, preciso pagar alguma coisa, preciso lá comprar alguma coisa, aumentou. Crianças, a programação de cinema ficou muito mais. Por quê? Porque é férias escolares já, né? A gente já está aí nas férias quase acabando para algumas escolas. E em especial as mães, né, as mulheres, elas acabam tendo que trabalhar igual, porque nem todo mundo pode tirar férias, né? Elas precisam cuidar da rotina doméstica, mercado, vai em casa, faz a comidinha, coisa e tal, e ainda administrar as férias das crianças, que muitas vezes significa ou para e vai viajar, ou vai levar nesse busca e leva das crianças que tem elementos ali, que são, por exemplo, ir tomar junto um sorvete, e rápido voltar. Enfim, é uma dinâmica nova a mais, né, para esta mulher. Então, pensando na dinâmica da mulher que se ocupa mais com a questão da roupa. Então, o que vestir para dar conta deste período sem estar com cara ou de faxina ou com cara de academia? Adorei a deixa, porque assim, né, já chegamos chegando, né? Então, o que acontece? Para quem vai ter um dia específico com a criança, ou para quem vai ter um período específico com a criança, óbvio que esse vestir vai ter muito mais liberdade. A pessoa vai estar na sua vida pessoal e não na sua vida profissional, que lhe permite fazer o que tiver com vontade de fazer, usar o que está com vontade de usar, né? Agora, quando a gente fala dessa mulher que ela está trabalhando e ela precisa tirar um pedacinho ali do seu turno, ou então, mais do que isso, às vezes ela nem tem esse tempo, ela vai só ser a mãe turista, que vai levar, que vai buscar, que vai largar, que vai entregar, precisa, sim, pensar um pouquinho diferente. Eu acho que o principal aqui, nesse período para as mães, é o calçado, até mais do que a roupa. Por quê? Porque tem mulheres que no dia a dia largam a criança na escola, na escolinha, de manhã cedo, e vão buscar no final do dia. Então, assim, elas largam o filho, vão para o trabalho, cumprem todos os seus compromissos, sua agenda profissional, e buscam no final do dia, quando já vão para casa. Então, já tem essa rotina, ela consegue lidar bem com todo o seu vestir, dessa forma. Agora, quando pede essa nova demanda que esteja indo e vindo, eu acho que o sapato é muito importante, porque eu imagino que esse entra e sai do carro, esse sobe e desce, ele é assim mais acelerado, né? Vai sempre pedir que seja mais rapidinho, porque a empresa não está dando esse tempo para a pessoa, né? Esse é um problema pessoal, né? Então, ela vai ter que se virar. Eu creio que o calçado faça toda a diferença, porque às vezes vai ter que estacionar um pouquinho mais longe, a criança é menor, vai ter que ir lá para buscar. Às vezes vai estar chovendo nesse período de férias, então vai ter que deixar no estacionamento e buscar a criança na porta, largar na porta. Então, eu penso que o cuidado com o calçado aqui é essencial, até porque foge muito da rotina dessa mulher. Mas se a gente for falar também dessa questão de entra e sai de carro e dirigir, vamos pensar em peças que não limpem as calçadas. Isso é fundamental.
Porque, às vezes, no dia a dia, essa mulher ela não tem esse entra e sai do veículo. Às vezes, dependendo da calça que a gente está usando, a saia ou o vestido, ele vai raspar no carro, no entrar e no sair. E, às vezes, nesses dias de chuva, o carro vai estar sujo, vai estar embarrado, aquela coisa toda. E a pessoa vai acabar, nessa correria, ainda se arrumando um problema novo. Então, pensa na praticidade. O que eu sugiro, até porque estávamos falando sobre o clima, e em breve vem as baixas temperaturas novamente, peças mais sequinhas, menos tecido, que não tenha tanto pano, porque isso facilita muito nesse entra e sai do carro na pressa, né? Agora, se a pessoa vai entrar e vai sair, e ela tem esse tempo, ela tem uma outra velocidade, ela pode manter aquilo que ela já usa na rotina e vai funcionar. Para quem vai estar com o filho, vai ter uma atividade específica com a criança, hoje nós temos, e muitas mulheres gostam disso, né? Mas são muitas mesmo. Elas gostam de conjuntos. Gente, é impressionante a quantidade de mulheres que gostam de conjuntos. As minhas clientes, praticamente todas. Elas não desmembram conjuntos para usar uma cor em cima, uma embaixo. Elas amam aquele combinando. E hoje nós temos um tecido, que é o moletinho. Óbvio, né? Vamos sempre pensar assim, não é o moletinho mais baratinho, porque às vezes aquele que é muito baratinho, ele é muito fininho e ele marca muito o corpo, marca muito, inclusive, a lingerie. É aquele moletinho médio, ele vai ter valor médio, tá? Então, ele tem boa qualidade, uma boa gramatura. Esses conjuntos, eles estão fazendo um sucesso absurdo, porque a calça é mais solta, ela tem elástico na cintura, e a parte de cima também não é uma peça colada, ela é um pouco mais solta. Então, é um tecido que traz fluidez e que traz muita beleza, tem uma estética. Quando compra, já faça a bainha para usá-lo com tênis, para que quando resolver usar não se arrume um problema, mas ele também pode ser usado com bota. Uhum. Eu fiquei aqui te escutando quando você falou do calçado, e sim, eu concordo em grau, número e gênero, porque é o que a gente percebe, né? Que muitas pessoas, por vezes, têm essa dificuldade com o calçado, nessa rotina, que inclui tudo que você faz, mais as atividades, né? De dar conta, porque as crianças que estão em férias, né? Se você também está em férias e conseguir organizar, é mais fácil. Ainda assim é mais Outro fácil. caminho, né? Mas tem mulheres, Cris, que mesmo em férias, elas não se veem de abrigo. Sim. Não se veem desse tecido, elas se veem de uma outra maneira, difícil até se adaptar. Então, elas precisam fazer uma adaptação, né? O seu estilo com aquele período que elas estão vivendo. Vou retomar aqui o calçado. Ontem mesmo, Cris, eu estava andando na Júlio de Castilhos e me chamou muita atenção, porque eu vinha descendo bem na região ali, termina o quadrilátero central e vai no sentido centro São Peregrino. Então, eu vinha naquela descidinha ali perto do hospital Delmez, acho que é, né? Sim. E tinha uma pessoa longe, assim, dava para ver, lá um pouco mais quadras para frente, atravessando a rua. Era uma mulher, eu não consegui perceber, assim, muito faixa etária. Uma mulher não tão jovem, mas, né, jovem. Atravessando a rua, um salto bico fino, dava para ver, e mais ou menos, assim, uns 15 centímetros. Aquele baita saltão. E ela ia atravessando a rua no todo mundo sabe, né? A Júlio de Castilhos, nessa altura, é paralelepípedo. Então, ela ia, assim, que nem uma tartaruga. Escolhendo, sabe? Onde pisar. E assim, o corpo voltado para baixo, porque tu tinha que olhar o que estava, né? Onde tu estava pisando. Então, parecia uma tartaruga. Literalmente, assim, coitada, não se sinta ofendida, mas é trazer luz para isso, né? Uhum. Ela estava naquela situação, tentando atravessar a rua, o sinal abriu, aquela angústia dela mesmo, assim, com os carros. Alguns respeitam, outros nem tanto, né? E ela tentando atravessar a rua. E eram dois lances, né? Porque é a rua que sobe, a rua. Então, ela estava no primeiro ainda, né? Atravessando a rua. E eu fiquei me perguntando, puxa vida, claro, às vezes a gente não planeja, né? Que às vezes você vai com uma roupa ou um calçado adequado para um certo fazer e, sei lá, alguém te manda, teu chefe resolve, não, agora você vai lá no banco. E você não tinha planejado, não faz parte da tua rotina. E vai ter que ir. Então, dicas práticas, fiquei pensando nisso, sabe? Sim, como a gente pode tornar isso uma coisa um pouco mais prática? Eu, no meu vestir, talvez no meu fazer, aquilo ficasse super bem. Mas certamente ela não contava com aquilo. Porque alguém que conta com isso consegue caminhar com mais destreza. A gente percebe, né, Cris? Sim, exatamente. Porque faz parte desse contexto, né? Isso. Então, a pessoa já sabe que vai andar no paralelepípedo, no asfalto, vai subir, vai descer, ok. Eu sempre indico, assim, eu tenho muitas clientes que têm esse gosto pelo salto e que elas nem de férias, elas não andam sem o salto. Então, o que eu sempre indico? Um salto médio e salto bloco, porque ele vai te abraçar em qualquer circunstância. E ele não vai ter o bico tão fino quanto esse escarpin,
que tem esse salto tão alto, porque se a gente observar, sobe mais o salto, o bico acaba ficando mais fino. E o que acontece ainda é que, por vezes, em uma única saída, a pessoa já acabou com o sapato. Que deve ser o sofrimento dessa moça que você viu. Ela estava cuidando para não estragar o sapato, porque provavelmente fosse ali o couro, esses sintéticos que se usa hoje. Uma bicadinha foi o bico. E aí fica aquela coisa, tipo assim, o sapato tá novo, mas o bico tá estragado, então não tá bom. Ou o sapato tá inteiro e o salto já tá ali rasgado, já tá rachado, enfim, e não vai funcionar. Então, pensa em saltos de madeira. A gente tem hoje saltos de madeira. E tem também, de preferência, os saltos bloco, porque o bloco ele não vai encaixar, enganchar em nenhum lugar. Quer ir um pouquinho mais alto? Tem salto bloco mais alto também. Eu sugiro sempre ali para o dia a dia e conforto, mulheres que se movimentam muito, um salto 5, 6. Vai funcionar super bem. Mas quem de fato não abre mão, eu vou dizer uma estratégia que eu já usei muito e que socorre. Ter um calçado no carro. Ter um outro modelo dentro do carro. Então, assim, se porventura surgir algo que eu precise fazer este movimento e preciso andar na rua ou descer num estacionamento, num cascalho, alguma coisa assim, trocar esse calçado por um outro que seja de um salto mais grosso. Boa dica. Ter um reserva, né? No carro, no armário do seu trabalho, caso você não tenha um carro para guardar, né? Sim. Essa coisa toda aí. Vale dizer que ontem eu estou trazendo essa situação porque eu me coloquei no lugar, deve ser, além de desconfortável, né? Deselegante, a gente gostaria de estar bonito, porque eu fico me colocando no lugar de quem veste, né, uma roupa mais brilhosa, coloca, sei lá, um batom em destaque, faz uma arrumação no cabelo diferente, coloca um salto bonito, que sim, é verdade, a mulher fica mais feminina, alonga o corpo com o salto. Dá pra gente entender sem nem ser especialista no assunto. E você faz isso pra quê, Cris? Pra ficar mais bonita, não é nem só pros outros, você se sente... autoestima. Exato, só que aí você tem que caminhar que nem uma tartaruga. Acabou todo o teu objetivo, né? Sabe que, assim, uma coisa que eu aprendi, quando eu estava fazendo a minha formação, tive um professor que ele disse assim, nós precisamos apurar a observação. Então, assim, senta em algum lugar e observa. Aeroporto, shopping, rodoviária, praça, cafeteria, senta para fazer a observação. E eu aprendi isso com ele e eu faço, quase sempre eu faço isso. E o que acontece? A maior parte das mulheres que usa salto no dia a dia, elas não sabem usar, Beverly. Elas não têm a segurança, esse salto fino, tá? O salto bloco é muito mais tranquilo. Elas não sabem usar. Por quê? Porque elas fazem um fechamento de ombros e curvam. Então, aquilo que é para ficar bonito, acaba ficando... não fica bom, porque daqui a pouco, se ela estivesse sem o salto, ela estivesse melhor. Ela estivesse com uma postura melhor. Porque a postura fala muito mesmo sobre como nós nos enxergamos, como nós estamos nos sentindo. Então, o dia que a gente está feliz, que teve uma ótima notícia, provavelmente a gente vai fazer assim, vai andar, como diz, né, de peito estufado. Ereto. Né? E no dia que a gente tem uma situação difícil, uma tristeza, uma dor, alguma coisa, a gente acaba fechando. Então, fala muito dessa visão emocional. O que eu sugiro sempre? Pratica. Quer usar o saltão, fez uma transição de carreira, está numa profissão que gosta, entende que fica mais elegante, bonita, parece, ok, somos livres. Mas treina dentro de casa. Não compra o sapato e sai andando, porque tudo é prática e tudo precisa de um treino. Como é que a gente aprendeu a andar de bicicleta? A gente não subiu na bicicleta e saiu andando de primeira, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Caiu algumas vezes até que de fato aprendesse a andar. E usar um salto de forma correta, de forma elegante, é exatamente a mesma coisa. Então, treina e de preferência, né? Muitas pessoas não gostam, mas é essencial. Na frente do espelho, porque o espelho está mostrando o que eu estou fazendo com o meu corpo. Inclusive, as microexpressões faciais da pessoa que está com o sofrimento naquele calçado, ou por vezes até naquela roupa, tá? A gente consegue perceber no rosto da pessoa quando ela não está confortável naquela roupa. Então, se enxergue na frente do espelho, treine e vá para a vida, porque aí vai conseguir o resultado que estava buscando quando comprou esse sapato, né? Legal demais. Voltando à nossa pauta aqui, Cris, você deu a dica de usar um calçado adequado, né, para esta mulher que vai fazer tudo que faz e talvez esteja ali também administrando as férias
de seus filhos, das crianças, que muitas vezes é nessa questão de leva e traz, muitas vezes vai lá comprar o ingresso do cinema, correndinho, entrega para as crianças. Então, é realmente ágil, né? Veloz. Quais roupas talvez ela precise fazer uma adaptação para aí sim combinar com o calçado, que talvez não faça parte da rotina dela para essa adaptação? Porque daí talvez ela tenha que fazer, bom, eu vou manter o meu estilo, mas nem tudo combina com tênis, nem tudo combina com um sapato mais baixo, nem tudo combina com o que ela vai precisar usar lá nos pés. Então, Sabe que tem adaptação? Tem uma possibilidade, inclusive eu estou hoje. Tem uma possibilidade que, assim, eu amo muito e estou, assim, num momento muito de amorzinho com isso, porque funciona mesmo, que é manter aquilo que tu gosta. Então, no meu caso, eu gosto muito da alfaiataria, muitas mulheres gostam muito da alfaiataria, e trazer o tênis com essa alfaiataria. Isso funciona muito. As mulheres têm muita insegurança. Eu dei uma mentoria semana passada para mulheres de diversos estados do nosso país. E a grande dificuldade, a maior pergunta que eu recebi foi: eu gosto muito de tênis e eu queria ficar mais elegante, como é que eu faço isso? Pode trazer a tua alfaiataria com tênis. Hoje permite. Só saiba escolher o tênis. Não é o teu tênis do dia a dia da academia, aquele tênis coloridão, com cadarço, com um soladão mais pesado e tal. Cuida um pouquinho que seja um tênis casual. Esse tênis, Beverly, ele veio para ficar, não vai embora nunca mais. Porque, assim, dá para usar com vestido, dá para usar com saia midi, dá para usar com pantacur, dá para usar com jorts, que é aquela bermuda de verão que ela vai vir de novo, dá para usar com calça pantalona, dá para usar com calça cenoura, quer dizer, dá para usar com tudo, desde que seja um tênis estratégico. E não precisa ter meia dúzia de pares de tênis, não. E nem são tênis caros, tá? Porque eu mandei para as meninas da mentoria, dentro do grupo do WhatsApp, vários prints que eu busquei na internet de modelos para elas comprarem que não chega a R$200. Então, assim, é um super investimento e que dá para usar com muita coisa. Então, pode manter o teu estilo, ele vai conversar com tudo, pega uma cor, pega ali um off-white, um branco, um caramelo que consegue usar com tudo e que seja um tênis casual. A gente tem marcas, aquela marca do V, né? Não vamos falar a marca, mas a pessoa vai deduzir. Dá uma olhadinha lá no site. Outro dia, quando eu mandei para as meninas, tinha 139, 159, um tênis lindíssimo e que vai usar muito. Então, pode trazer o tênis assim, com certeza que ele vai funcionar em tudo que tiver vontade de usar. Bacana. Cris, alguma coisa que você ainda queira falar que a gente não tenha abordado sobre esse assunto? Olha, o que eu gostaria de deixar como dica, né? Se vai... tu falou antes algo que é bem interessante, ele está muito ligado com o estilo. A pessoa, às vezes, ela está de férias, ela não consegue se ver sem essa vestimenta, inclusive no período. Isso está, de fato, muito ligado ao estilo dessa pessoa, né? Ela se vê sempre assim. Só que relaxar é preciso. Então, assim, ok, eu amo uma alfaiataria, mas dá uma quebradinha no conjuntinho, dá uma quebradinha nesse contexto para que você também possa desfrutar. E mais do que isso, para que os teus filhos te vejam de férias. Porque senão, por vezes, pode estar construindo que eu estou atrapalhando minha mãe porque ela preferia estar trabalhando, ela gostaria de estar trabalhando, tanto que ela está exatamente igual ao dia a dia e está aqui comigo. Então, quebra um pouquinho, pega essa calça alfaiataria, pega essa saia que ama, traz com uma camisetinha, sabe? Traz uma peça mais descontraída, uma jaquetinha jeans em cima, traz o tênis no pé. Quer dizer, a gente não é sempre do mesmo jeito. A gente pode experimentar. Essa é a riqueza da vida. Então, se experimente, porque eu vou garantir que, provavelmente, você vai se surpreender diante do espelho com composições que dá para fazer, que continua falando de quem você é, mas que vai, por vezes, te trazer mais leveza nesse período. Bacana demais. Cris, eu quero te agradecer pela presença mais uma vez. Esse é o quadro Moda de Verdade. E as pessoas sempre me pedem, a Cris vai embora, alguém me pede, qual é a rede social, a forma de contatar a Cris, então? Gente, me achem lá e o conteúdo tá cada vez melhor, tá? Não é porque eu sei o que faço, não. É porque eu tô me dedicando. @eu sou Cris Amoedo. Fechou. Cris, obrigada. Obrigada a eu. Um abraço a todos. Gente, o conteúdo fica disponível armazenado em vídeos, né? No Facebook já